Agora 7:01, bom dia, começa aqui do Cabo de Santo Agostinho, nosso encontro pela Rádio Cailita FM 98,5 no seu rádio. Hoje, quarta-feira, dia 16, de junho de 2021, e eu quero já inicialmente parabenizar, Stephanie, todos aqueles que fazem aniversário hoje. A você que acordou e não tem ainda a lista, não tem o seu nome aqui nas minhas mãos, que não chegou ainda, não estou ainda atualizado, mas eu quero saudar a você que hoje está fazendo idade nova. E eu quero iniciar o nosso encontro, como eu faço aqui diariamente, para você internauta que me vê agora pelo Instagram. A gente mudou, não está mais fazendo a live pelo Facebook, havia muitas reclamações, e a gente está usando aí o Instagram para fazer a nossa live, isso é bacana, e aí é um prazer estar com você a partir de agora. E eu quero agradecer aqui ao grande arquiteto do universo. Apesar de que esses dias, Otávio, não sei se por conta da pandemia, eu não lembro de outros momentos, mas o dia amanhece sempre nublado. Minha mãe disse que a natureza me parece que está triste, como diz um amigo meu, de farol baixo. Talvez seja pelo próprio cenário, o planeta está sentindo a dor na natureza. E aí, em meio a isso, eu agradeço a Deus, pelo acordar de hoje, pelo dia de ontem, um dia com várias atividades. Hoje também eu acredito que será um dia de várias atividades. E o meu pedido amanhã de hoje a Ele é que me oriente, me capacite, me conceda cada vez mais sabedoria para que eu possa administrar as adversidades da minha vida. A gente sabe que eu estou aqui hoje com um advogado e presbítero, ele é da Assembleia de Deus, e sabe o que estou falando, que Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Às vezes as pessoas estão por aí caminhando e ficam reclamando da vida, e muitas vezes até reclamam de Deus, mas Deus tem cuidado de você. É que muitas vezes você está tão envolvido nas questões do dia a dia que você não consegue enxergar o cuidado. É como o pai não tem um cuidado pelo filho, a mãe não tem um cuidado. Deus, que é Deus, Criador do universo, Ele tem cuidado de cada um de nós. Agora cabe a você, cabe a mim, compreender esse cuidado e agradecer a Ele por tudo. Por isso que eu não me canso e até me torno repetitivo aqui diariamente, de agradecer ao Pai por tudo que Ele tem me proporcionado, e que a paz, o amor, a prosperidade, a saúde possa alcançar você, internauta, e você, ouvinte, nesta manhã. Até 7h55 eu lhe faço companhia aqui na Rádio Cailita FM 98,5 no seu rádio. O meu convidado de hoje, eu já postei ontem, é o advogado, meu amigo, irmão em Cristo, presbítero aí da Assembleia de Deus. O interessante é que o ano passado eu fiz uma visita a Jussaral, comprei o pão de coco e eu fui lá visitar a Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, encontrei um cidadão sentado, que em Jussaral tem muita pedra ainda, e ele sentado numa pedra, e aí ele todo desconfiado, que o povo dos lugares afastados, principalmente da área rural, é desconfiado com quem chega. E eu disse a ele: olha, eu sou amigo do presbítero Otávio. Foi a porta, foi a senha. Quando eu falei isso, ele disse: o Otávio aqui é muito conhecido nessa região, é o nosso irmão, é o nosso presbítero. E aí foi a chave, que foi a senha que eu usei, Eu estava até com Marisa Cândido, você conhece, Otávio, lá de São Francisco, a filha de Muriçoca, Eu estava com ela numa visita lá, e um outro colega, e foi na igreja Assembleia de Deus que, quando eu falei o teu nome, foi a senha que eu precisei para que as portas se abrissem. Isso é muito bom quando você tem referência. Daqui a pouquinho eu converso com o Otávio Gomes, que já está aqui no estúdio e é o meu convidado desta quarta-feira. Vai falar aí um pouco, fazer uma retrospectiva, porque daqui a pouco eu vou falar com ele a respeito de escola pública. Tem muita gente hoje que diz: olha, hoje eu não tenho uma qualificação porque eu vim de escola pública. Eu vou provar que isso é diferente, viu? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um aluno da escola pública. Manchetes que são destaques nesta quarta-feira. Bivar oficializa renúncia e provoca tensão no esporte. Isso é a manchete que está no jornal A Folha de Pernambuco. O Diário de Pernambuco: Recife é finalista
em plano de ação global contra a Covid-19. Jornal do Comércio, Nordeste receberá vacina Sputnik, isso? No início de julho. À tarde, Salvador, Bahia receberá 300 mil doses da mesma vacina no próximo mês, igual aqui a Pernambuco. O Dia do Nordeste, Fortaleza, municípios correm para cadastrar a população. Tribuna do Norte, Natal, deputados farão ajustes no pedido da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. 0 hora de Porto Alegre, lei prepara nova reforma tributária para compensar a redução de alíquotas. Estado de Minas, a guerra das 50 mil doses. Correio Brasiliense, terror sem limites. O Dia Rio, saiba se está na nova lista dos aprovados para receber benefício. O Globo Rio, projeto limita a punição para má gestão de verbas públicas. O Estado de São Paulo, estiagem deve elevar taxa de conta de energia em pelo menos em 20%, né? E há também o risco de apagão, né, por conta das barragens lá que estão sem água. Folha de São Paulo, Lira acelera a mudança de lei que pode beneficiá-lo. Tudo isso você tem nos jornais que circulam no Brasil. A gente tem ainda 2 manchetes que não está aí, Stephanie, que eu vou só comentar aqui. Uma das manchetes que circula no Brasil é que de 200 mil, a base da estatística é 200 mil restaurantes por quilo no Brasil, 80 mil fecharam as portas. E uma outra manchete violência contra a mulher. Em um ano, foram mais de 17 mil mulheres que sofreram violência. Um outro assunto que é destaque no Cabo é a morte de Carlos Antônio da Cruz, o conhecido Cau Corrente. Eu ontem anunciei aqui, porque os blogs haviam anunciado a morte cerebral, o coma, e ontem eu anunciei aqui a morte cerebral, e muita gente ficou na dúvida, né? Mas aí a gente falou com base no que a gente tinha de informação. Eu dizia ontem para até um policial que já está aposentado, a notícia chega aqui, eu vou checar a notícia. E aí quando eu tinha essa informação ontem, porque eu tinha informação da área médica, de pessoas ligadas a mim e que é do Hospital Português. E essa informação chegou, confirmando aí a morte do vereador. E ontem, né, nas redes sociais, porque tudo parte do Cabo e ganha o mundo. E aí várias pessoas, vários colegas, a própria Câmara, né, o presidente Ricardo Carneiro, que foi também vítima da Covid e que foi hospitalizado, né? A Tereza, que ainda está no processo de recuperação, né? O Mão Amiga, que também foi internado, mas que saiu do processo, graças a Deus. Quer dizer, tantas pessoas que a gente conhece, né, e que tiveram aí. A gente tem aí o Lio da Sulanca, que também passou um momento crítico. Não sei se está ainda internado, mas passou um momento crítico, né? Paulo André, que é vizinho do Otávio Gomes, né, que passou um período também internado, né? O pai faleceu. Enfim, são notícias que nos deixam triste. Agora são 7 da manhã, 7h10. O que é que você quer falar, filha? Oi? Uma denúncia dos ouvintes. Certo, a denúncia dos ouvintes. Mas deixa eu ouvir aqui a saudação do meu convidado, né, que pela primeira vez conhecia a rádio, conhece a história da rádio, mas pela primeira vez está aqui com a gente. Otávio Gomes. Eu vou sempre chamar de Otávio porque assim eu o conheço. Otávio, microfone aberto, bom dia e sua saudação à população cabense, Otávio. Bom dia de paz a todos. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez nos estúdios da Rádio Calhetas, esta rádio que a gente acompanhou ao longo desses 22 anos de história, a sua contribuição relevante à construção de uma sociedade melhor para a cidade do Cabo. Estou muito feliz, emocionado, agradecer ao meu amigo Eli José, o Batata. Tive a honra de trabalhar e tê-lo como chefe de gabinete ali na prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2020, onde prestou um trabalho muito eficiente, com muita atenção, com a mesma qualidade com que faz o trabalho aqui na rádio. Cumprimentar a cidade do Cabo, esta cidade querida, onde cresci e estou sendo por Deus abençoado. Batata, quero agradecer por esta oportunidade, a equipe da rádio, de estar aqui
para participar desse programa. E também aos seus irmãos, né? Porque a Assembleia de Deus, ela tem templo em tudo que é lugar no Cabo. E com você como presbítero, é importante também saudar aos seus colegas e ao seu pastor, né? Que tem muita gente da Assembleia que me acompanha diariamente aqui via rádio. Muito bem, quero cumprimentar todos os assembleanos, na pessoa do pastor Aldir Domingos, que dirige a igreja aqui na cidade do Cabo. Minha vida e a minha história está totalmente ligada à história dessa igreja. Comecei a servir a Deus na Assembleia de Deus aos 9 anos de idade e hoje, despontando aí quase 40 anos de idade, continuo servindo a Deus. Sirvo ali como presbítero, circulando em todas as congregações, como ele falou, Jussaral, a Pontezinha, a gente tem caminhado, fazendo a vontade de Deus. Quero abraçar nesta manhã meus irmãos assembleanos, assim como todos os das demais denominações que fazem esta cidade, e outros pastores que nos dias em que estive na prefeitura, tive a oportunidade de conhecer de outras denominações e firmar boas amizades, dentre elas Eli José o Batata. Para mim é uma satisfação imensa. E você esteve muito próximo também de uma outra figura, né? Que ele é da linha Zaqueu, porque é um homem de pequena estatura. Quem lê a Bíblia sabe que Zaqueu teve dificuldade de ver Jesus e teve que subir numa árvore. E esse que eu estou falando sobe em trio elétrico, para ver a multidão, é isso? Você sabe o que eu estou falando, né? Nosso amigo, pastor, apóstolo Eliel. Parabenizá-lo pelo trabalho da Marcha Resgate, uma luta que ele abraçou há 23 anos e vem mantendo firme essa batalha. No dia 1º de maio, mudando o calendário da cidade, que era marcado por uma outra programação, com todo respeito, mas o pastor Eliel, junto com sua equipe, estabeleceu aqui a Marcha Resgate, com apoio da Rádio Calheta, é claro, com apoio do governo municipal, os que passaram e deram o seu devido apoio dentro das possibilidades. Enviar saudações e abraços ao nosso amigo, né? Que todos os dias a gente estava ali junto, tomando café e dando boas risadas. Celebrando a vida, né? Isso é bacana. Otávio, a gente tem uma cidade que é a 4ª maior renda do estado, e temos aí os chamados bolsões de pobreza. Quando eu falo isso, eu falo de algumas comunidades muito humildes do Cabo. E aí eu vou falar de uma comunidade, que tem toda uma história de movimento. Nilton Carneiro, saudoso Nilton Carneiro, doou muita terra por lá, que é onde você nasceu, porque eu descobri que você, além de hoje ser advogado, casado, 16 anos de vida conjugal, ou estou errado? 16 anos de vida conjugal. 2 filhos, é isso? 2 filhos. Qual o nome da sua namorada? Minha namorada é Fabiana. Fabiana. Minha companheira. Também advogada, não? Ainda não. Ainda não, mas tá estudando? Tá comigo, vai ingressar agora no 2º semestre. Que coisa boa, que coisa boa. E os filhos? E os filhos é Silas, de 10 anos, vai fazer 11 anos agora, dia 14 do próximo mês. E Pedro, com 1 ano e 3 meses. São nomes bíblicos, né? São nomes bíblicos. Silas foi o companheiro do apóstolo Paulo. Sim. E Pedro, aquele apóstolo animado, sempre na frente das situações, e parece que o meu Pedro também tem o mesmo temperamento. Porque falar em Pedro, a Bíblia relata que quando Jesus foi preso, depois aquele gesto de Judas que muita gente reprova, e o Pedro, apesar de ser um discípulo, andava armado, com a espada. E aí eu costumo dizer, alguns pastores vão discordar de mim, mas ele tentou torar a cabeça, porque o cabo deve ter balançado na hora e só arrancou a orelha, Mas era um apóstolo valente, mesmo andando com Jesus, mas ele estava sempre, como ontem eu vi aqui uma denúncia, alguém disse: olha, eu sou crente, eu não vou denunciar tal coisa. Mas crente não é covardia. A gente muitas vezes alimenta a ideia de que crente é aquele camarada que não pode falar um pouquinho alto, não pode falar com firmeza, tem sempre que olhar para baixo, não é? Exato. Feito o peru quando está para morrer. Não, o crente ele tem que estar atento. E o Pedro, o seu Pedro é pequeno ainda, mas o Pedro lá de trás era valente, né? Verdade, é interessante, Batata, aqui no Ministério de Jesus, quando ele compôs, ele criou a maior instituição do mundo a partir de 12 discípulos que se tornaram apóstolos. É verdade. E é interessante a gente considerar que cada figura tinha sua importância. Eu estava refletindo antes de vir para cá. Jesus, quando compôs o seu corpo de discípulos que se tornaram apóstolos, tinha entre eles Pedro, de um temperamento bem elevado, teve a sua importância, Nota que teve um momento ali que
Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? E uns disseram Jeremias, outros disseram Elias ou um dos profetas. E Pedro foi em cima da situação. Ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro era aquele homem de temperamento adiantado que se fazia necessário no ministério de Jesus. Todos eles tinham sua peculiaridade pelo seu temperamento, pelo seu comportamento. Alguém diz assim: mas Jesus escolheu até Judas, errou na escolha. Você que pensa? Judas tinha sua qualidade. Judas era um homem bom de matemática, foi o tesoureiro do ministério de Jesus. Teve suas dificuldades quando viu os valores. De vez em quando colocava a mão na bolsa. Era um defeito humano, era a falha humana, mas tinha sua importância. E isso deve ser considerado. Ok, é bom a gente conversar com alguém inteligente. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, né? Porque contribui, não é, com a nossa conversa aqui na Rádio Calheta. Agora são 7h17, alguém ligou aqui, deve ser um amigo seu, de Jordão Baixo. Disse: eu não consigo ouvir a rádio. Não, lá ele não consegue ouvir a rádio. Tem que ser pelo Instagram. Pelo Instagram. Alguém está aí tentando ouvir o programa, ouvir só pelo Instagram. Você só consegue ouvir a rádio em frequência modulada no cabo. Agora, pelo Instagram, você consegue ouvir em qualquer parte do país. Sim, voltando à questão que eu falei do cabo, você veio da Charneca. Isso você me... Olha, eu levantei a sua ficha aqui e você nasceu na Charneca, é isso? Qual a rua? Nasci na Charneca, Batata. Eu nasci na Charneca, a gente morava na rua 27, meu pai era motorista. Sim. Ele trabalhava numa loja tradicional aqui da cidade, antiga loja Estrela do Lar, quem é da época conhece. E ele era o motorista da Mercedes que fazia as entregas. Né, é o saudoso Paivinha, não? Não, ele foi funcionário do também, Paivinha, né? trabalhou com o Paivinha e depois... Estrela do Lar, eu lembro dessa loja. Pronto, Otávio também trabalhou ali com o seu Ivo, antiga Estrela do Lar. E eu nasci na Charneca, com 2 anos de idade, a gente se mudou para Coab. Eu acho que a Coab estava ali começando, a infraestrutura muito difícil, muito deficitária, saneamento básico. Muita lama, praticamente zero. Eu lembro que em meio a muitas dificuldades, muitas vezes a gente morava na rua 2 da Coab e minha bisavó morava já na rua 41 da Coab. Meu pai atravessava comigo o canal da Coab, na época não tinha uma ponte favorável, era o que a gente pode chamar de uma pinguela, e a água passava por cima daquele tronco, e eu lembro nitidamente no braço do meu pai, ele com guarda-chuva tentando me segurar para atravessar, porque a casa lá na rua 2 ficava à margem do canal e começava a encher. Era uma dificuldade muito grande e a gente teve que enfrentar tudo isso. Crescemos ali na Coab, estudamos em escola particular apenas até a 1ª série. Sim. Lembro-me nitidamente, na 1ª série passei a ser aluno de escola pública e fui estudar na escola José Rodrigues de Carvalho. Lembro muito bem de todas as minhas professoras, tia Neide, tia Rosa. Fui aluno da irmã de Pedro, que trabalhou com a gente lá no cerimonial, a professora Nádia. Isso, estudei, fui aluno dela. Nádia Purificação. Exatamente. E assim, período da escola José Rodrigues de Carvalho, muito proveitoso. Dali, segui para ser aluno da escola Epitácio Pessoa, antigo colégio industrial. Era uma das escolas mais organizadas e ordeiras do município, e aqui homenagear a saudosa memória do professor Ivanildo, que geria aquela escola com muita maestria, com muita ordem. E a gente temia a figura com respeito do professor Ivanildo, que colocava e chamava o feito à ordem, e a gente levava a sério a matéria de estudo. Ali nós tínhamos todas as aulas regularmente, a escola Epitácio Pessoa, uma organização admirável, para mim foi muito bom. Na 7ª série passei a ser aluno da Escola Municipal Cláudio Gueiros Leite, outra escola também pública, municipal, mas muito bem organizada. Como a gente tinha objetivo, a gente tinha meta, e aprendeu que a única forma que a gente tinha de mudar de vida, como sendo de família pobre, de origem simples, era através dos estudos. E a gente levou a sério, como aluno de escola pública, tinha um sonho, tinha uma determinação, que era chegar a cursar uma universidade. Era um sonho que a gente pretendia realizar antes de casar, mas aí, ali na escola Cláudio Gueiros Leite, eu tive a felicidade de conhecer Fabiana. Fabiana era aluna do magistério e eu, à época, aluno dos chamados estudos gerais ou do científico. Era aquele aluno que estava voltado a fazer o vestibular. No final do 2º grau, eu tentei vestibular na Federal para licenciatura em História e por pouco não fui aprovado. Passei para a 2ª fase, era um vestibular coordenado pela antiga Coveste, de muito difícil acesso, mas com muita dificuldade. Eu lembro-me que no dia
que eu fui pegar o cartão de inscrição, a gente não tinha esse acesso fácil à internet, era algo muito distante, e a gente tinha que se deslocar para a sede da Coveste, que ficava lá no Derby. E eu desci, pasme, no Cais de Santa Rita, e fui a pé com um amigo, Moisés, aqui da Coab. A gente foi caminhando, cruzamos ali Agamenon Magalhães, Praça do Derby, a sede da Coveste. Quando cheguei lá já era quase meio-dia, aquela fome terrível, mas só tinha o dinheiro da passagem, tinha que ir atrás, não dava para esperar a coisa ficar boa. E aí a gente foi, peguei o cartão, eu lembro, foram muitas as dificuldades. Naquele vestibular passei na primeira fase, na segunda fase fiquei a 5ª vaga para o remanejamento. Foram remanejados 3 alunos, ficou um na minha frente e eu para entrar. Não deu certo, não era, quem sabe, a vontade de Deus. A meta era cursar licenciatura em História e fazer uma ponte para o curso de Direito, porque desde muito novo eu sempre tive foco no curso de Direito e ser advogado, porque eu penso que ser advogado é intermediar no problema das pessoas. E é muito satisfatório hoje na atuação da advocacia, quando a gente traz uma resposta, a gente esclarece uma dúvida. É verdade. Eu vivi uma situação muito delicada antes de ontem, uma intervenção policial, e assistindo o meu constituinte, no final da situação, depois de orientá-lo, de acompanhá-lo no cumprimento do mandato judicial, ele sentado no terraço da casa de um parente, olhou para mim, chorando, e disse: doutor, fiquei muito feliz quando o senhor ligou, dizendo que vinha me acompanhar nessa situação. E isso me traz conforto, satisfação. Então era essa a meta. Não deu certo o curso de História e ficou na meta o sonho do curso de Direito. E hoje é advogado. Eu queria só... você tem muito a falar. Eu vou até trazer você aqui outras vezes, né, para falar dessa questão de superação, mostrando a quem está ouvindo a rádio e vendo pelo Instagram que você pode, né, correr atrás dos seus sonhos. Você também foi vendedor aqui, né? Você falou que seu pai foi motorista, você também foi vendedor e você, pelo tempo aí, foi taxista, né? Exato. Acho que eu estava com mais ou menos 18 anos de idade, eu já havia ajudado um prestanista, né? Para ser mais bem preciso, o ex-vereador Joelson. Joelson, ele vendia roupas e final de semana ele precisava fazer cobrança e eu ajudava ele me dava ali alguma coisa, nada muito relevante, mas para mim era muito interessante, a amizade, enfim. Com 18 anos eu fui vender sapatos numa loja antiga aqui de conhecido amigo Zay, ali ao lado dos Irmãos Gêmeos, ali ao lado da Igreja Católica, na Vanessa Calçados. Passei ali 4, 5 meses, depois fui trabalhar em uma outra loja, uma rede que chegou aqui para a cidade, e ali passei 4 anos como vendedor de sapatos. Foi quando me tornei noivo da minha esposa, a gente se casou, ano de 2004, trabalhei ali até 2004, depois fui trabalhar como vendedor externo e fui contratado para ser assistente administrativo da igreja que faço parte, da Igreja Assembleia de Deus, mas sempre tendo como meta chegar a ser um advogado. Trabalhava em horário administrativo, pegava às 8 horas da manhã e até às 5 da tarde. No ano de 2012, havia uma lei municipal que dava ao chefe do Poder Executivo a liberdade de fazer a concessão de táxi. E eu me candidatei e fui contemplado com uma concessão de táxi, para a qual eu já tinha um objetivo. Meu pensamento era: se isso se concretizar, eu vou sair do emprego, eu sairia da secretaria da igreja e iria passar a trabalhar como trabalhador autônomo, ia para a faculdade pela manhã e trabalharia a parte da tarde e à noite. Vale lembrar que naquele período a gente estava vivendo o Eldorado de Suape. É verdade. O auge de Suape, a refinaria, os estaleiros. A gente tinha aqui quase 65 mil pessoas de outras cidades trabalhando, ganhando e gastando muito. A moeda circulou fácil na cidade. Eu lembro-me que teve um mês de dezembro que eu trabalhei, um taxista trabalhar um mês e fazer uma renda de quase 10 mil reais livre, depois de tudo, toda a despesa paga. Então, aproveitando esse momento, eu fui muito oportunista, né? Você que tem seu sonho, tem sua determinação, você tem que ter estratégia. O sonho e a meta, ela tem que ser alcançável. E você tem que fazer das ferramentas que você tem e do material que você tem que criar uma ponte para chegar onde você quer. Procurei a direção da igreja, era funcionário,
conversei com o meu pastor e disse: pastor, eu preciso que o senhor me demita, porque eu quero fazer faculdade, mas eu quero estudar pela manhã. A princípio ele deu outra sugestão que não prosperou, e eu cheguei a ser desligado e fui fazer o que estava na meta. Fui trabalhar como taxista e ser estudante de Direito. Ingressei na faculdade no ano de 2013, me matriculei pela manhã, um desafio. Na época eu já tinha Silas, meu primogênito, casado, com casa para tomar conta, apesar do cuidado e da ajuda que tive da minha esposa. No momento de muita dificuldade financeira, ela trabalhava na prefeitura e ela, para compor renda, ela começou a vender roupa. Comprou pela internet, a primeira caixa que comprou foi uma decepção. Não foi do jeito que esperava. E aí, mas ela diz: a gente precisa fazer alguma coisa para compor. Eu no táxi, ela, enfim, depois se desligou da prefeitura e ficou só vendendo roupa. Essa venda de roupas se tornaram em 3 lojas. A gente abriu uma loja no centro do Cabo, abriu uma loja em Ponte dos Carvalhos e outra em Pojuca. E foi a base para que eu tivesse no curso de Direito, estudando pela manhã. Mesmo assim, eu não descuidava. Foi uma ajuda muito importante da minha esposa do ponto de vista financeiro, que era uma base, era uma segurança que a gente tinha. Ela se esforçou muito. Eu lembro-me que em 2012, hoje Batata está vivendo, ontem eu estava lembrando a ela, pensando em vir para cá, estava lembrando a ela que a gente teve uma conversa em 2012, a gente deitado para dormir, e a gente pensando, planejando o curso de Direito, eu disse a ela: eu vou fazer o curso de Direito, passo na UAB, a gente abre um escritório e tu vai trabalhar comigo, vai ser minha secretária. Ela disse: não, você é sua sócia. E hoje ela diz que é sócia, e de fato é. E hoje a gente vive a concretização dessa conversa, que parecia simples, que parecia só mais uma conversa, mas que se tornou realidade. Mas enfim, ao longo dos 5 anos foram várias as dificuldades. Eu lembro-me que, como taxista, eu estudava pela manhã, fazia questão de chegar na faculdade cedo. Eu cheguei muitas vezes na biblioteca da universidade e encontrei a zeladora limpando. Eu ajudei muito a zeladora a colocar as cadeiras no lugar para que eu pudesse ter o meu momento de estudo. Muitas vezes eu, ali com o computador, com os livros, na célula, estudando, eu não conseguia continuar os estudos até, às vezes a gente tinha aula 9 horas, 10 horas, eu aproveitava o horário, tirava um cochilo, mas 7 horas eu estava na biblioteca. E para isso era um sacrifício muito grande, porque à época a gente atendia muita empresa, era filiado à cooperativa de táxi do Cabo, e a gente tinha viagens de madrugada. E muitas vezes eu cheguei em casa 4 horas da manhã, cheguei em casa 3 horas, e 6 horas da manhã eu estava de pé para seguir para a universidade. E isso foi de um sacrifício muito grande, mas que valeu a pena. Eu não podia me dar o luxo de reprovar nenhuma cadeira, passei os 10 períodos e não tive nenhuma reprovação. E uma outra meta que eu estabeleci foi justamente o fantasma do exame de ordem. E aí o pessoal, eu vi muita gente dizer assim: mas rapaz, você poderia ter escolhido outro curso, porque depois de um sacrifício de 5 anos, você ainda tem a prova da OAB. A prova da OAB. Mas eu dizia: o Deus que abriu a porta para me colocar lá na universidade me dá condições para superar 5 anos, vai ser muito simples ele me dar condições de superar o exame de ordem. Inclusive foi domingo agora um drama, as redes sociais, alarmante, porque a prova foi muito pesada e o índice de reprovação altíssimo. Mas eu coloquei uma meta: eu não posso me dar o luxo de terminar a faculdade e ficar batendo anos para ser aprovado no exame de ordem, porque eu não tinha condições emocional nem condições financeiras para ser mais um bacharel em Direito. Eu precisava ser advogado, porque a meta era de fato mudar de vida. E eu trouxe comigo o chavão: estuda, menino, estuda que a vida muda. É verdade. E no 10º período final da faculdade, quando concluí o 10º período, eu estava aprovado na primeira fase. Quando virou, eu fui aprovado na segunda fase, e a minha documentação de formatura foi simultânea praticamente simultânea à documentação de minha inscrição na OAB, hoje de número 48248. Então, terminei o curso e ingressei na vida profissional. Para mim, um privilégio, e hoje o que eu posso dizer é que vale a pena e que tem jeito, que a gente é capaz. Não há sonho que não se consiga realizar quando se sonha dentro de uma perspectiva de realidade, quando se tem estratégia, quando se paga o preço. Ok.
Muito boa essa conversa aqui com o Otávio, né? Você estranhou um pouco porque ele falou de uma vivência dele. Eu trouxe aqui o Otávio hoje, advogado e presbítero da Assembleia de Deus, para falar de superação. Tem muita gente que fica o tempo todo reclamando, né? Mas aí você tem que ter foco. Olha, eu quero chegar, vou estudar, vou atrás, correr atrás. Você não pode cruzar os braços e ficar só orando. Se ficar só orando com os braços cruzados, você não chega a lugar nenhum. Daqui a pouquinho eu volto depois do apoio, porque como advogado eu quero saber quais as queixas mais frequentes lá em seu escritório. Daqui a pouquinho eu volto pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Calheta FM 7h31. Se liga, menina, se liga, menina. Sempre o melhor ensino técnico. Pra entrar no mercado você tem que aprender. O caminho pro emprego, pra carreira acontecer. É 0800 600 9606. Faça Senai, faça Senai. Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. O seu lote está mais perto do que você imagina. No loteamento Cidade Garapu, você divide em até 100 meses. Assim, fica fácil realizar o sonho de ter um lugar para chamar de seu. O loteamento Cidade Garapu tem ruas planejadas e fica em frente ao shopping Costa Dourada, na região que mais cresce no Cabo de Santo Agostinho. Acesse cidadegarapu.com.br e saiba mais sobre essa oportunidade incrível. Cidade Garapu, planejada para você. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta. 98549-9334. A Ótica Luque vai te presentear com um dia inesquecível. Uma diária no Hotel Canários, com jantar e café da manhã. Presente do Dia dos Namorados para os clientes da Ótica Luque. Para participar é muito fácil. Basta fazer sua compra em qualquer valor. Você já estará concorrendo. E tem mais! A Ótica Luque está realizando o maior queima de preços de todos os tempos. Isso mesmo! Toda loja com desconto de 10, 20, 30, 40, 50% de desconto. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social Contra Mucambo. Telefone 3521-0796. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabeça. Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados, grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da Rádio Calheta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabeças através do livro Rádio Calheta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006. Economize com as super ofertas do Argomix, é tudo muito mais barato. Assim sem osso, só R$ 27,99 o quilo, exclusivo cliente ouro. Cerveja Devassa, só R$ 2,39, beba com moderação. Fralda prática Cremer, diversos tamanhos a partir de 2, só R$ 15,99 cada. E mais, Ariel líquido 50 lavagens a partir de 2, só R$ 19,90 cada. Samsung Galaxy A01 Core, 32 GB, só R$ 10,67,90 sem juros. No Team Controle, super ofertas Argomix, é tudo muito mais barato. Você que quer ter um corpo saudável e busca uma alimentação de qualidade, precisa conhecer a Maxi Grão. Completa o sortimento de produtos naturais, como chás, temperos, castanhas e grãos. Também temos suplementos, açaís, descartáveis e cosméticos. Maxi Grão aguarda sua visita no final da Rua Antônio Martins, em frente ao Unopar Cabo, com estacionamento e aceitamos cartões. Acesse o nosso Instagram e conheça nossos produtos, @maxigrão, ou peça delivery no nosso site www.maxigrão.com.br. Maxigrão, telefone 981 60 7408. 98,5 Calheta FM. Calheta FM
Passando a Limpo, a hora da verdade. Agora 7h36, de volta aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Aqui no programa a gente recebe o Otávio Gomes, ele que é advogado e é presbítero aí da Assembleia de Deus, conversando com a gente, falando aí nesse primeiro bloco de superação, dando uma aula aqui para os internautas e os ouvintes que acompanham a nossa programação. Para você internauta que está vendo aí pelo Instagram, né, o nosso programa, nosso muito obrigado a você, né, que está vendo a gente aí. Hoje chegou a lista de aniversariantes, não? Ainda não. Chegou não, né? Pronto. Deixa eu ver aqui, ela perdeu os comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Tem sugestão aqui. Otávio Júnior, é isso? Diz assim, ali, a sugestão dele, vamos marcar uma conversa sobre Paxson. Bacana isso, eu vou agendar aí com um profissional. O Wilson Martins, assim, eu estou em Porto de Galinhas, vendo aqui a programação. Valeu, obrigado aí ao Wilson Martins, lá em Porto de Galinhas. Lá tem Carol Vasconcelos, que é a minha filhada, né, empresária, lá em Porto, né, e está com carga da prefeitura. Um abraço para ela. A autoridade eclesiástica, né, que seguiu a linha de Zaqueu, o homem de pequena estatura, assim, 2 autoridades referência nesta cidade. Eli José, autoridade radialista, e o presbítero, né, Otávio Gomes, autoridade eclesiástica. Sabe quem está falando, né? É o pastor Ariel. Nosso obrigado aí a ele, né, por estar interagindo com a gente hoje. Como advogado, são várias demandas que tem no seu escritório, mas aí você me falava que uma das demandas que tem marcado muito é a questão do divórcio, é isso? Eu tenho falado muito que a pandemia tem trazido para a gente consequências, e muitas famílias têm pedido divórcio nesse período, é isso? Ou eu estou errado? Exatamente, Batata. A gente, na militância advocatícia, a gente tem enfrentado um número alarmante, vem crescendo assustadoramente, de pedido de divórcio, dissolução de união estável, gerando sérias consequências. É impressionante como a gente não tem consciência de que a vida é um fato jurídico e não se preocupa com alguns detalhes. Lá no escritório a gente tem sido procurado, depois da pandemia, diga-se de passagem, isso é fato, o Instituto de Pesquisa comprovam que o confinamento, a aproximação, parece que o sujeito casado ele tinha mais condições de suportar, porque saía de casa para trabalhar de manhã, e a esposa do mesmo modo. Hoje, com o desafio da convivência, porque a vida conjugal é o desafio de conviver, de compartilhar, de viver com alguém, tem sido muito enfrentado, e a gente tem sido demandado nesse sentido. Há muitas demandas na sociedade com relação à separação. Como a nossa atuação do ponto de vista jurídico é uma atuação técnica, né? Se fosse do ponto de vista espiritual, a gente recebe pessoas da comunidade cristã que a gente faz parte, e a gente tenta fazer o aconselhamento e a recomposição. Quando não tem jeito, a gente tem que fazer a atuação técnica. Na maioria dos casos, a atuação é puramente técnica. E desse ponto de vista, a gente quer trazer um alerta para você que vai ingressar nesse caminho. Há vários reflexos no processo de separação. É de se notar que você que constituiu família, você que casou, que tem filhos, e agora enveredou pelo triste caminho da separação, do divórcio para quem é casado civilmente, da dissolução da união estável, ainda que não declarada, mas que existe de fato. É de se pensar em todo o reflexo jurídico. Vários compromissos serão gerados e uma realidade será encarada. Há uma dificuldade muito grande de se entender o compromisso que se tem como o compromisso dos alimentos, a partilha de bens. Isso tem gerado sérios problemas, porque já não cuidaram na constituição dos bens, e é preciso ver o que se tem à luz do direito. Você que casou e não tinha nada e constituiu bens, patrimônio dentro da realidade conjugal, independente se a sua esposa trabalhava ou não, a lei entende que todo esse patrimônio deve ser partilhado entre o casal, porque foi constituído de maneira onerosa dentro da realidade do casamento. Se você trabalhou para construir e a esposa ficou para cuidar da família, você só teve condições de fazer isso
porque alguém lhe deu suporte. Todas essas questões devem ser encaradas com muita naturalidade. O que a gente percebe é que há muita animosidade entre os casais, gerando dificuldade na solução técnica do conflito. Há o reflexo da pensão alimentícia e a gente tem sido demandado de maneira muito acentuada nesse sentido. O que a gente orienta é que não deu para manter a relação conjugal, esfria a cabeça, coloca as ideias nos lugares, como diz o chavão. Se até aqui meu bem não deu para continuar, agora é cuidar dos meus bens. E para cuidar disso, tem que ter cabeça fria e procurar uma defesa técnica, alguém profissional da área, de sua confiança, para que possa lhe auxiliar nisso e tudo seja resolvido na mais absoluta tranquilidade. Quando se tem filhos, se gera muito reflexo. É muito comum a gente se deparar com uma certa ociosidade por parte de alguns. Ok, e você falou aí dessa questão do fique em casa. Eu tenho amigos que ele está desempregado e ela também. Tem um detalhe aí, né? Porque a Covid trouxe o desemprego. E isso mexe com a vida financeira do casal, né? Isso também muitas vezes acontece. O cara está desempregado e começa a ter conflitos. E como você disse, esquenta-se o cabeção e muitas vezes termina na separação. Sem sombra de dúvida. É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muito cuidado para saber o momento que você está vivendo. Quando você mexe com a renda da família, consequentemente isso vai gerar estresse. A paciência não será mais a mesma. Há compromissos a serem honrados e você se vê impossibilitado de fazê-lo. E é comum que a emoção mude, que os hormônios sejam alterados. Mas é importante que todo o equilíbrio seja mantido para que você não venha destruir a construção de uma vida. Quem sabe o momento vai passar, logo logo tudo isso vai passar. Aos poucos as coisas vão chegando no lugar e você vai chegar à conclusão de que não deveria ter agido de determinada forma. Então mantenha calma, tenha muita tranquilidade e vamos encarar da melhor forma. Ok, eu tenho aqui só uma reclamação que eu vou ler aqui, que a moça já me deu isso aqui desde 7 horas, não li ainda. De assim, o pessoal está denunciando a aglomeração no posto de vacinação da 9 de julho, assim como a quantidade de banheiros químicos para a população e os profissionais de saúde, que é de apenas 2. A sugestão à prefeitura é que estenda o horário para diminuir a superlotação local. Cerca de 1.000 pessoas, é isso? Colocar aqui, cerca de 1.000 pessoas estavam ontem no local, dia 15. 2 pessoas que conheço também confirmaram essa denúncia. Tá aí, é uma pessoa, não tem nome da pessoa, mas ela está. Hein? São ouvintes, né? São vários ouvintes que estão colocando aqui. É porque está baixando a idade agora. Hoje, que idade hoje? Hoje 44 para cima. Hoje é 44 para cima. Aí assim, claro que vai haver. Tá aí a sugestão para o prefeito Queco, para a secretária municipal de saúde, doutora Ana. Segundo os ouvintes, é para ampliar, porque o horário começa às 8 e encerra às 1 da tarde. E aí eles pedem para que seja ampliado, né, muito mais pessoas colaborando, tá certo? Por conta de que o pessoal está aglomerando. Né? E isso é perigoso. Né? Deixa eu ver aqui, essa reclamação aqui é o quê? Os inscritos no Cade Única, isso? Do Bolsa Família estão há 4 meses sem receber a cesta básica do CRAS na Praça Jacaré. Informam que tem sido o quê? Informam que não tem. Que não tem, né? Pessoas que não estão no cadastro chegam lá, conversam internamente com um dos responsáveis e eles recebem cesta básica, é isso? Fora do cadastro. Fora do cadastro. É outra denúncia para averiguar isso aqui, né? Porque segundo o pessoal, esse CAD único, o cabo, me pasme isso, Otávio. O cabo tem 103.000 pessoas inscritas no CAD único do cabo. Uma população de 210.000, tem 103 inscritos, né? E tem 23.000 famílias na chamada vulnerabilidade social. Por isso que eu disse lá no início que a cidade, o cabo é uma cidade pobre. Isso realmente é preocupante, né? Preocupante. É impressionante, a gente precisa ficar bem atento, porque a gente tem uma cidade muito vocacionada, tanto para o comércio, como para o turismo, indústria, e recebendo investimentos, né? Recebendo empreendimentos. A gente vai receber aí vários empreendimentos e a gente precisa atentar para o que está acontecendo. Esse número revelado por ali é de praticamente 50%. É verdade, é 50%. O interessante é que a gente, na demanda advocatícia, a gente sempre pergunta na área previdenciária, a gente tem muita gente recorrendo
ao LOAS, né, que é o benefício do previdenciário para quem não tem renda nenhuma. Pasme, são muitas pessoas Que batem ao seu que escritório. batem no escritório com essa situação. Pessoas que não têm a idade, mas que têm a necessidade e que estão enquadradas nessa situação. E aí a gente precisa atentar e participar. Há uma observação que Batata colocou no início da participação da massa evangélica. A gente tem no cabo aqui, numericamente, quase mais de 50%, proporcionalmente falando, e a gente precisa estar atento para todas essas situações. É um número que a gente precisa se preocupar e ver o que pode ser feito. A cidade do Cabo é uma cidade, repito, vocacionada para o turismo, para a indústria, para o comércio, e não era para tanto a gente ter tanta pessoa na linha da pobreza e da miséria. É verdade. Falando nisso, falando em pobreza, em miséria, falando em cenário econômico, falar em cenário econômico, eu até li no início aqui que ontem um estudo apontou que no Brasil tem mais de 200 mil restaurantes que viviam vendiam comida a quilo, né? É como o Cabo também tem, né? A Chácara que vende por quilo e outros restaurantes. E o que acontece? Só em São Paulo tem mais de 50 mil restaurantes. E no Brasil, dessa quantidade, quase 200 mil ou mais, fecharam 80 mil. 80 mil empresas fecharam suas portas. Né? É complicado. Né? Esse pessoal tinha carro de luxo, tinha muitas vezes uma lancha, tinha uma fazenda, e tiveram que desfazer porque estão no prejuízo. E um outro detalhe aqui, falando ainda da questão da pandemia, da separação, a violência. Nesses 12 meses do ano, né, 12 meses que passaram, 17 mil mulheres foram vítimas de violência, seja ela a faca, a arma branca, a arma de fogo. Muitas jovens, mulheres jovens, perderam a vida. Uma outra coisa que me preocupa, Otávio, é a questão do empréstimo consignado. Existe uma investigação no Brasil, a polícia vem trabalhando isso no Brasil, a própria Febraban tem discutido isso aí em rede nacional, mas tem muita gente ainda sofrendo porque está tendo desconto no seu benefício. O seu escritório também recebe esse tipo de reclamação? Praticamente diariamente. Diariamente? Exatamente, Batata. É assustador o índice de vítimas desse tipo de operação. O que é que acontece? Ontem a gente recebeu uma pessoa que foi vítima junto com ela e também o seu pai, e a situação do pai era que o pai não tinha percebido os descontos. Já havia alguns meses que vinha sendo descontado, e a pessoa, por descuido, um valor quase que irrisório, confundia ali entre a taxa bancária, e ele pensava que se tratava de uma variação dessa taxa, quando de fato era um empréstimo consignado que tinha sido contratado no seu benefício, na sua aposentadoria, e que ele de fato nunca contratou. É importante a gente atentar para esse fato, porque hoje nós estamos em plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, o que gera responsabilidade para as empresas que recebem a informação, os dados pessoais, e os dados pessoais é tudo aquilo que eu consigo identificar o indivíduo, nome, endereço, CPF, que eu consigo chegar às informações essenciais do indivíduo. A empresa recebe essa informação, tem a responsabilidade, por força de lei, de cuidar desses dados, armazená-lo, trabalhar com esses dados e depois se desfazer. Mas o que é que acontece? Como é que você mora no Cabo de Santo Agostinho, cidade da região metropolitana do Recife, Pernambuco, Nordeste, e percebe na sua pensão por morte que você fez uma contratação de um empréstimo consignado em uma agência correspondente de um banco nacional que fica na cidade de Osasco. São Paulo, imagine, uma das situações. Outro sim, alguém vai receber a pensão, e quando chegar lá tem um saldo de 54 mil na conta, sem nunca ter contratado nem feito reserva. E quando vai puxar, um banco que ninguém conhece, fica na Avenida Conselheiro Aguiar, nome bem estranho, a pessoa nunca adentrou as portas da agência para fazer tal contratação. O que fazer nessa situação? Nós temos várias medidas a serem tomadas aqui no município. Nós temos a atuação do PROCON, inclusive quero cumprimentar a equipe do PROCON na pessoa de sua gerente, doutora Kézia Maria, que tem feito um trabalho
muito relevante na cidade, você pode fazer uma notificação via PROCON, ali a empresa será chamada, notificada a comparecer e assumir a responsabilidade do fato, tentando fazer uma composição. Outro sim, você pode também recorrer a um profissional, a um advogado, onde ele ingressará com uma ação em juízo, tentando fazer a reparação, porque nesse caso aí a gente tem dano material, a gente tem dano moral, a sua privacidade foi invadida. Note que se você não percebe que os descontos estão acontecendo, você vai sofrer um prejuízo. Eu estou encerrando o programa, mas aí a produção me passa aqui uma ligação, tem que ser rápido, porque eu tenho que encerrar, porque o Instagram é 59 minutos. Se eu passar disso, a gente perde. Rapidinho aqui, alô, bom dia. Bom dia, Batata. Oi, rapidinho, irmão Pedro. Batata, o sistema, eu falar com o advogado aí, o doutor, parabéns o doutor aí. Ô, Otávio. O doutor Otávio. Sim. Olha, o sistema de telefonema, que eu recebo muito telefonema, tal, você tá com o seu fio aprovado, tal, muito dinheiro. E quem é que passa esses dados? Quem é que passa esses dados? Ele disse que você tem convênio com o INSS. Ok. Ele disse que sabe de tudo. Tá você certo. Quer dinheiro? Eu digo, não posso pagar não quero não. E insiste, é muito telefonema diariamente. Como é que a gente pode recorrer a isso aí? Ok, Obrigado. querido. Ou nada. Otávio, a gente vai responder essa pergunta daqui a pouquinho na gravação, porque o tempo não permite mais. Eu quero só para encerrar, eu fiquei surpreso. Otávio, eu conheço Otávio me conhece de menino ainda, ele me conhece, não é? E aí o que acontece? Eu passava ali na rua Coronel Arthur Cisneiro, de fundo com Paulo André, e olhei que tinha lá uma placa na vitrine, meia, não sei se que cor é aquela, é lilás, parece que é uma cor lilás, e me chamou a atenção. Aí quando eu vou lá, tá lá escrito Otávio Gomes. Será que é o Otávio que eu conheço? Aí eu vou correr atrás da informação, descubro que o Otávio, porque ele encontrou comigo na mesma rua, mas estava pensando abrir o espaço naquela mesma rua, mas em outro local. Exato. E aí, parabéns, Otávio. Eu já estou me convidando, viu? Para ir lá tomar um café com você. Por favor, compre uma rosquinha, porque eu quero comer um café. É tradicional. É tradicional. Tem que ser com rosquinha lá no seu gabinete, lá no seu escritório. E aí, para quem está em casa, foi só para descontrair, quem está em casa e quer ter o seu contato, já que não pode dar endereço, qual o telefone seu? Você está nas redes sociais, não? Estamos nas redes sociais. Aonde? Diga aí. No Instagram, Otávio Gomes Advogado. No Instagram, Otávio Gomes Advogado. Também pelo Facebook. Também Otávio Gomes. Exatamente. E o telefone? O telefone é 8785-0192. Sim. E estamos à disposição para ajudar, para orientar. Tem muita gente que precisa apenas de ser ouvido e de uma conversa. A gente recebe muita gente, eu estava sem dormir, doutor, e a gente conversa e a pessoa volta a dormir, porque o saber, a informação muda muito. Repete o telefone, por gentileza? 8785-0192. Ok. Otávio, nosso muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Você nunca tinha vindo aqui, espero que você tenha gostado dessa experiência, e que volte aqui outras vezes para falar de assuntos como esse, separação, de consignado e outros temas que vão surgir aqui. Nosso muito obrigado e para você uma ótima quarta-feira. Eu que agradeço, Batata, quero agradecer a equipe da rádio que gentilmente nos atende aqui, quero agradecer ao diretor desta rádio, dizer mais uma vez da alegria de poder estar aqui e agradecer aos meus familiares, a minha esposa Fabiana, minha mãe, aos meus amigos, Fábio Gomes, a esposa. Sabe a importância que tem nesse processo. Um abraço a todos, a equipe do escritório, e vamos trabalhar, e Deus está na frente, tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. A gente está encerrando aqui por hoje. Amanhã o tema é livre, mas amanhã eu estou buscando aí 2 profissionais, um deles é um infectologista, tem muita gente dizendo, eu não vou tomar a vacina, estou com medo, Ontem, por exemplo, uma pessoa me disse, olha, eu estou com medo de tomar a vacina, a primeira dose, eu tomei e não tive nenhuma reação. Amanhã eu quero ver se eu consigo trazer alguém para falar sobre esse assunto aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Aos internautas que nos assistem pelo Instagram, o nosso muito obrigado mesmo. E você que aí está tomando seu café nesse frio da manhã, muitas vezes o cara não vai trabalhar e nem está brigado com a namorada, está debaixo do lençol, ouvindo rádio. Isso é bacana. Se permita. Se permita. Até amanhã. Tchau, tchau.